Boa noite, tudo bem? Vocês estão? Tive alguns probleminhas técnicos antes de começar a nossa monitoria de hoje com relação ao meu microfone, mas agora eu espero que tudo já esteja resolvido para que a gente possa dar início em mais uma monitoria. E hoje, em especial, com a chegada, com a aproximação da nossa prova integrada, eu vim fazer uma revisão com vocês dos temas que a gente tratou nesse semestre, né, em processo penal. E aí, na semana que vem, a prova da monitoria, eu trago algumas resoluções de questões com vocês, mais direcionada nas matérias da prova. Por enquanto, eu vou fazer uma revisão geral para hoje, e aí na semana que vem a gente aprofunda um pouquinho nas resoluções de questões com os temas mais específicos, tá certo? Eu vou iniciar o meu compartilhamento de tela aqui com vocês, com os slides de hoje. E também vou deixar disponível para que vocês possam acessar depois. É, E se caso vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer para vocês sem problema nenhum. Vou iniciar aqui com vocês o nosso compartilhamento. Pronto, nosso compartilhamento já começou. Agora eu vou aqui o nosso slide de hoje. Bom, vou começar falando um pouquinho. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Vou falar um pouquinho sobre tudo que a gente contou no início do semestre, né? Que são os princípios, como funciona o processo penal, né? E uma introdução dessa matéria. Bom, o processo penal ele é baseado, né, numa TIC, que seria a materialidade, autoria, tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Basicamente, o principal deles seria a autoria, tipicidade e a ilicitude. Por quê? Sem um tipo penal, sem uma ilicitude e sem autoria, não há no que a gente falar em culpabilidade, por exemplo, ou na materialidade. Por quê? Porque se não existe um tipo penal, não existe um crime. Se não existe um ato ilícito, não existe um crime. Se não existe autoria, não tem como o processo penal punir alguém. Então, é por isso que esses são os três pilares, e aí o processo penal vai se basear nisso. O processo penal, ele é o caminho, né, para a aplicação da pena. E essa pena está onde? Ela está no direito penal, no nosso direito material. Então, para que a pena que está prevista no direito penal, no Código no Código Penal seja aplicada, a gente precisa do processo penal. Se não existir o processo penal, não há o que se falar no direito penal na sua aplicação. Então, não há o que se falar em pena. Por isso que é um indispensável. Porque se não tem um processo penal, se não existe uma persecução penal, não existe um processo, não existe uma não existe um cumprimento dessa pena, não existe uma sentença. Então, por isso que o processo penal, ele é a via, né, onde vai se cumprir o que está no Código Penal. Sem o processo penal, não há que se falar no cumprimento do que está escrito no nosso Código Penal. Com relação à sua natureza jurídica, ele é uma relação entre o juiz, a defesa e a acusação. O juiz é o juiz da causa ali, quem vai
aquele caso, quem vai cuidar daquele caso. Atualmente, eu vou dar um exemplo, né, na nossa comarca aqui em Lorena, a gente só tem uma vara criminal, mas existem cidades, localidades, né, cidades grandes, por exemplo, que vai ter mais de uma vara criminal, então vai ter mais de um juiz, e aí esse processo pode estar na mão de qualquer um desses juízes. Também tem o juiz de execução penal, mas ele não vai entrar aqui agora, mas é um juiz diferente. Então, o juiz que a gente fala é o juiz que está ali na comarca, é o juiz que está ali naquela vara que vai cair aquele processo. A acusação é o MP e a defesa são os advogados, né? Para que a gente está estudando para ser essa defesa e futuramente estar neste lugar, ocupando este lugar. A acusação, ela também pode ser um particular, por exemplo, no caso da queixa-crime, na ação penal privada. Então, não necessariamente ela vai ser o MP, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, é o MP, porque são casos específicos, são crimes específicos que são processados mediante ação penal privada. Então, a maior parte dos crimes ou é de ação penal pública condicionada ou é de ação penal pública incondicionada. E aí o responsável por essas acusações, por esses delitos, né, é o titular, né, dessas ações penais é o MP. O processo penal, ele é contraditório, né? É o procedimento em contraditório, que é a legitimação do Estado, que seria o direito do Estado de punir. Ninguém pode punir além do Estado. Então, o Estado, ele cria o Código Penal, ele tem o Código Penal, onde vai definir o que é crime e o que não é crime. O processo penal é um processo público, é um processo de direito público, então ele é do Estado, e quem vai aplicar esse direito, né, aplicar o Código Penal é o próprio Estado. Então, o Estado ele tem o poder de punir, o Estado que vai fazer essa punição a partir do nosso processo penal, a partir daquela linha do tempo que a gente traz, que tem todo o caminho do nosso processo. Existem três sistemas processuais penais: o sistema inquisitório, o sistema acusatório e o sistema misto. O sistema inquisitório é onde existe uma concentração de poder, né? Ele vai estar na mão de uma pessoa só, geralmente na mão do juiz, e ele não existe o contraditório, ou seja, não existe a possibilidade da pessoa se defender. E não existe aquelas garantias que a gente tem no sistema acusatório, por exemplo, ou no nosso sistema no sistema do Brasil, que a gente já conversou, que é o misto. A gente tem o inquisitório e o acusatório. Então, a gente tem sim a fase que aquela situação está concentrada na mão de um poder só, mas também a gente tem aonde se defender. No sistema não existe isso, ele é todo o processo feito só ali no sistema inquisitório, não existe essa possibilidade. O sistema acusatório, como eu mencionei com vocês, existe essa possibilidade de defesa. Então, quem vai julgar e quem vai acusar vão ser pessoas diferentes. No inquisitório, não, é tudo a mesma pessoa. Então, ali vai estar concentrado na mão de uma pessoa só, né? No poder de uma pessoa só. No sistema acusatório, não. Ali a gente vai ter um juiz imparcial e a gente vai ter o sistema das partes poderem produzir provas, né, para que elas possam provar o contrário, para que elas possam se defender. Esse é o sistema acusatório. O nosso sistema, como eu mencionei com vocês, o sistema do Brasil, ele é um sistema misto. Então, ele une o sistema inquisitório juntamente com o sistema acusatório. O sistema inquisitório, ele funciona na fase pré-processual, ou seja, nos inquéritos policiais. O nosso inquérito policial no Brasil, que é a fase investigativa, que é onde vai ter aquela produção de provas, onde a Polícia Civil vai investigar para ver o que aconteceu, vai montar aquele caderno investigativo que a gente chama no processo penal. Ele é ele faz parte do sistema inquisitório. Por quê? Todo o poder está concentrado na mão da Polícia Civil.
Não existe você se defender ali naquele momento. Não, eles vão colher todas as provas, eles vão colher tudo para poder enviar para o Ministério Público, e aí sim o Ministério Público decidir se ele vai acusar ou não vai, se ele vai arquivar ou se ele vai tomar outras diligências. Enquanto isso, quem define o caminho daquele inquérito, daquela investigação, é o delegado de Polícia Civil. Então, ali o sistema vai ser o sistema inquisitório. Já no sistema, na, na nossa outra fase, né, que é a segunda fase, que é a fase processual, aí a gente já tem a fase que é dentro que o sistema que a gente usa é o sistema acusatório. Ou seja, existe uma imparcialidade. Ali vai ter o juiz que vai tomar conta, né, que vai dar o andamento no processo e vai julgar lá no final, né, o juiz que vai coordenar tudo, que vai presidir aquele processo, e o MP vai acusar, e aí entra a defesa. Aí entra a defesa do acusado, né? Onde ele vai se defender, ele vai trazer as suas provas, o MP também vai poder produzir suas provas, porque no inquérito policial ele não vale como prova para poder se basear uma sentença, deve ser produzidas provas válidas, porque se não for, vai ser considerada inválida aquela prova. Então a gente tem todo esse caminho. E aí fica essa diferença entre o sistema inquisitório acusatório, na nossa fase pré-processual e a nossa fase processual. Aí a gente tem alguns princípios constitucionais do processo penal, que estão dentro do processo penal, né? Que seria a presunção de inocência, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então, enquanto não houver uma sentença condenatória, todo mundo é inocente, não há o que se falar em inculpabilidade sem uma sentença transitada e julgada. Até porque, enquanto aquela sentença, se aquela sentença, né, for proferida por um juiz e existir a possibilidade de recurso, não existir ainda o trânsito em julgado, não há o que se falar em condenação. A condenação só vai ocorrer após o trânsito em julgado. Então, enquanto não houver uma sentença transitada e julgada, não há o que se falar em culpabilidade, e aí é a presunção de inocência. E só um minuto, gente, a minha garganta tá um pouco ruim. Vou beber um gole de água e a gente já volta. Dentro da presunção de inocência, a gente tem aquela famosa frase, que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Por que a liberdade é a regra? Porque vamos supor que alguém esteja sendo acusado de um delito que ele não tenha cometido. Ele tem a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto. Aí ele vai preso e ele fica lá, o processo, vamos supor que o processo demora um ano para rolar, e lá no final ele ficou preso nesse período de um ano, e lá no final decretado que ele era inocente. Ou seja, não tem como o Estado reparar aquele um ano perdido. É um ano preso, um ano sem ter momentos com a família, um ano que ele pode ter perdido empregos, que ele pode ter perdido oportunidades. Então, por isso que a liberdade é a regra, justamente para poder prevalecer os direitos daquele indivíduo, para que ele não seja, mesmo que ele seja culpado, para que ele cumpra, porque depois ele vai cumprir. Isso é óbvio. Depois que ele for condenado, ele vai cumprir ele vai pagar por aquele crime. Então, é um meio do Estado prevenir que pessoas inocentes ou que pessoas que não têm nada a ver com aquilo paguem por uma coisa que elas não devem, e aí depois elas sejam prejudicadas por isso. É, é, Aí depois a gente tem o princípio da paridade de armas, que seria o par condicio, que seria a igualdade processual, tanto a defesa técnica quanto a acusação devem ter acesso a todas as provas, devem ter acesso a tudo dos autos, para que elas possam lutar de igual para igual. Não pode
ter exceção, não pode haver uma coisa, a acusação tem acesso a determinadas provas e a defesa não. Não, ambas têm que ter acesso à integralidade do processo. A gente tem o princípio da ampla defesa, que seria a autodefesa, ou o direito ao silêncio, porém o direito ao silêncio, ele tem uma exceção. A pessoa tem sim direito de ficar em silêncio, direito de permanecer em silêncio, mas para nada que ela se autoacuse, que ela se acuse. Agora, se ela está sendo interrogada e o autor pergunta para ela o nome dela e ela fala que ela vai se reservar o direito ao silêncio, ela não pode usar para isso. Por quê? Para se identificar, seu nome, onde você mora, com o que você trabalha, essas coisas de você se identificar, você não pode usar esse direito ao silêncio. Você só vai usar esse direito ao silêncio para aquilo que possa vir te trazer algum problema, que possa vir te trazer uma autoacusação, certo? A gente tem o indúbio pro réu, que é o na favor do réu, né? Essa frase. Então, se existe uma dúvida, se existe uma dúvida com relação àquele réu, que se ele é ou não acusado, se ele é acusado, não, se ele é ou não culpado daquilo, na dúvida é a favor dele, justamente para que se evite condenações injustas, condenações indevidas, porque às vezes na dúvida vai contra ele e no final não era, só não tinha prova suficiente para provar que ele era inocente. Então, na dúvida, é a favor do réu. O contraditório, que é o princípio que a gente havia comentado, que é o réu ele deve ser intimado de todos os fatos, ele deve estar por dentro de todos os fatos, tanto dos fatos como de provas, e ele deve se manifestar sobre tudo. E que é o que aí entra um pouco também na paridade de armas, que é ter acesso a tudo. E aí também tem o princípio do juiz natural, que seria um juiz imparcial, que é vedado o tribunal de exceção, né? Que é o tribunal de exceção, por exemplo, ser criado só para um crime específico, não. Então, tem que ser um juiz natural, tem que ser o juiz que está ali para realmente julgar aquele delito, um juiz imparcial. E aí a gente entra nessa questão do juiz natural, a questão de, por exemplo, o, um juiz tá cuidando de um determinado caso, e aí ele precisa se afastar por, vamos dizer, uma semana. Aí é o juiz, né, um juiz substituto, e aí esse juiz substituto julga determinado caso. O juiz está. O juiz natural, né? O juiz responsável por aquele caso, tá fora. Isso aí, ele acaba sendo uma violação. Por quê? Porque o fato do juiz ter se afastado por pouco tempo não vai interferir muita coisa ali naquele processo, no resultado daquele processo, naquela sentença. Então, daria para esperar um novo juiz para poder para que esse juiz responsável, que já conhece o caso, que já participou de tudo, que principalmente participou das audiências, escutou as partes, enfim, julgue com mais precisão. Depois, a gente tem alguns outros princípios aqui nesse rodapé, né? Que seria o da publicidade, o da vedação de provas ilícitas, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. A vedação de provas ilícitas é aquilo do frutos das árvores envenenadas. Se tem uma prova ilícita naquele processo, tudo que detém daquela prova é inválido. Então, se uma prova é arguida por meio ilícito, por meio que não pode, por um meio que não está dentro dos parâmetros legais, aquela prova tem que ser desentranhada dos autos. E tudo que se deu a partir daquela prova se torna inválido. O devido processo legal tudo está na ordem certinha. É o devido processo legal correr de forma correta conforme a linha do tempo.
E o duplo grau de jurisdição é o direito do réu recorrer, o direito do réu, não só do réu, mas também da acusação, mas principalmente do réu, poder recorrer de uma sentença que ele julgue injusta. Aí a gente tem alguns princípios específicos, que é da, por exemplo, obrigatoriedade da ação penal. Então, deve-se ter uma ação. O processo ele só vai ocorrer por meio da ação penal. A ação penal pública, que é a ação penal de responsabilidade do Ministério Público, ela é indisponível, ele não pode dispor daquela ação, ele não pode desistir. Então, se o MP ele dá entrada numa ação penal, ele dá entrada não, né? Ele dá início numa ação penal pública. E aí, no meio do processo, ele julga que o réu, né, conforme as provas vão surgindo, ele julga que aquele réu é inocente e aí ele quer desistir da ação penal. Não, ele não pode. No final do processo, ele pode se manifestar falando que o réu não é acusado, que o réu é inocente. Ele pode sim se manifestar dessa maneira. Falando sobre a inocência e pedindo a inocência, a absolvição do réu. Mas ele não pode desistir. Ele pode pedir a absolvição, não pode desistir da ação penal. A ação penal, ela deve ser oficial, então ela deve ser oficial pelas pessoas responsáveis por ela, ou seja, o juiz coordenando a acusação, o Ministério Público, ou por meio de queixa-crime, no caso de ação penal privada. E a defesa fazendo o seu trabalho também. Ela é oficiosa, tem o princípio do non bis in, que seria da não acusação por um novo fato. Então, o réu ele não pode ser acusado, né, ser usado duas vezes o mesmo delito para acusação. Então, se existe uma agravante e uma qualificadora daquele delito. O juiz tem que decidir por uma, ele não pode usar as duas para poder aumentar a pena. Ele vai, geralmente, ele vai usar aquela que a pena é maior, aquela que tem maior aumento, mas ele não pode usar as duas. A busca real da verdade, que seria não ficar só ali nos autos, e sim buscar a verdade real por fora, a produção de provas. Isso é a busca da verdade real. A identidade do juiz, que é o que a gente comentou ali no juiz natural, que o fato de o juiz se afastar por pouco tempo não prejudica a ação, então não tem o porquê um juiz substituto julgar, sendo que o juiz que tem aquela identidade física, o juiz que é responsável por aquele determinado caso, vai voltar e vai poder julgar de uma maneira mais concreta, de uma maneira correta, uma vez que ele conhece os autos, uma vez que ele participou da audiência de instrução e julgamento, que ele leu tanto a queixa a, ou a acusação do MP, e ele deu o início, e ele está desde o início naquele. Então, ele conhece os autos para poder decidir de uma maneira mais imparcial. A indivisibilidade da ação penal privada. Então, se alguém entra com uma ação penal privada e aí tem naquela ação penal, digamos que tem dois envolvidos, mas ele só presta queixa-crime contra um envolvido, não pode, porque ela é indivisível, ou propõe contra os dois ou contra nenhum. Então, se ele, digamos que ele perdoa um, o perdão vale para o outro também. Não se pode promover a ação só em face de uma pessoa. E a comunhão de prova, que é o que a gente comentou ali, que é no princípio, né, do par condicio, que é todos terem acesso às provas, tanto a acusação, principalmente o juiz, é claro, né, ter acesso a todas as provas e não um acesso a algumas provas, o outro não. No processo penal, a gente
A norma processual, ela é aplicada, né, com a regra dela é aplicada com relação ao espaço, né, o princípio da territorialidade e o tempo certo, ou seja, aquela aplica imediatamente. Então, a lei processual, ela não vai retroagir. Se existem atos praticados sobre a lei anterior, vai se manter, mas a lei processual mesmo é mais benéfica. Só existe uma possibilidade de ter essa, que é quando existe uma norma mista, né? A que a gente chama de normas heterotópicas, que ela é uma norma que mistura o direito material e o direito processual. Se ela faz essa mistura, aí sim vai se aplicar a lei mais benigna, né? A lei que é se o réu, e aí ela vai retroagir. Do contrário, ela não retroage. Aqui a gente vai entrar inquérito policial, que é o que a gente conversou, que é um caderno pedido pela autoridade policial, e aí ele vai colher provas, né, de indícios de materialidade e autoria, para poder o MP ter aquilo em mãos, e aí sim acusar, entrar com uma acusação ou não, né? Entrar com uma denúncia ou não. As características dele, ele é inquisitivo, como a gente falou, o sistema dele ele é inquisitivo, ele é escrito, é sigiloso, no entanto, os advogados podem ter acesso, até porque é uma das prerrogativas do advogado ter acesso ao inquérito policial para poder futuramente promover a defesa do cliente. Ele é dispensável, né? Existem alguns casos que não é necessário. Ele é indisponível, não se pode abrir mão dele, né? E oficial e oficioso, ou seja, ele vai ser feito por autoridades. A instauração dele, ela pode ser de ofício, quando existe né, o juiz faz o pedido, o MP faz o pedido, e se não houver essa instauração, pode ter a pena de prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de cumprir, né, de fazer o seu serviço. A instauração também pode ser por meio de requerimento da vítima ou do ofendido, por delação de terceiros, hum, pela requisição do juiz ou do MP, ou por auto de prisão em flagrante, né? Na delação de terceiros, que seria no caso, vamos usar uma palavra mais chula aqui, que não é a palavra correta, mas, por exemplo, alguém liga na delegacia e denuncia, fala que alguém cometeu um crime, que fulano cometeu um crime. Vai ter uma investigação prévia ali, antes de ser instaurado, né, um inquérito policial. E aí sim, depois deles terem uma certeza, né, eles vão instaurar esse inquérito. Mas essa delação, né, por denúncia de terceiros, só vai ocorrer após uma investigação prévia. O inquérito policial ele tem três fases, que é a fase de instauração, o desenvolvimento dele, que é ali que vai buscar a materialidade e a autoria daquele delito, e a conclusão, que é o relatório final, que vai ser enviado para o Ministério Público, e aí sim o Ministério Público vai decidir. E aí, dessa fase dessas três fases, né, do inquérito policial, terminando a conclusão, a gente entra no destino do inquérito policial, que daí o MP vai decidir se ele vai pedir novas diligências, ou seja, que a Polícia Federal investigue mais um pouco, faça algumas outras diligências para poder ele conseguir mais provas, né? Ou ele vai rejeitar, e daí sim ele vai o arquivamento, vai, né, requerer o arquivamento, ele pode requerer o arquivamento, ou então oferecer a denúncia.
O MP, se ele decidir pelo arquivamento, esse inquérito policial, no futuro, ele pode ser desarquivado. Só que ele só vai poder ser desarquivado se novas provas surgirem. Então, para que ele seja desarquivado, para que seja solicitado esse desarquivamento, tem que ter a solicitação e a comprovação que novas provas apareceram por algum motivo, que não acharam ou que foi escondido, e aí, neste momento, surgiu novas provas, e aí sim pode ser aberto o inquérito policial. E ele tem um prazo para se encerrar. Se o réu estiver solto, ele vai se encerrar em 30 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 30. Se o réu estiver preso na justiça estadual, ele vai ser prazo de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Se o réu estiver preso na Justiça Federal, 15 dias, prorrogado por mais 30, e solto na Justiça Federal, mesmo prazo, 30 dias, prorrogáveis por mais 30. E aí a gente entra no juizado especial. Seria a transação penal, né, nos benefícios, né, da transação penal, ou na suspensão condicional do processo. O juizado especial, ele só vai cuidar de crimes de menor potencial ofensivo, que a pena máxima é igual ou menor que 2 anos. E ele tem alguns princípios que ele segue, que seria o da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Por quê? O juizado especial, ele foi julgar e cuidar desses crimes de menor potencial ofensivo justamente para que desafogue o sistema judiciário comum, vamos denominar ele assim, para que desafogue a justiça estadual, por exemplo. Porque muitas vezes uma coisa que pode ser resolvida facilmente ali com uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, não existe a necessidade de abrir uma ação penal, de ter uma ação penal com todo o curso dela, com todo o custo que ela tem, para uma coisa pequena, para uma coisa que um simples acordo poderia resolver. Então, por isso que a gente tem o juizado especial, para que para que ele auxilie, né, a justiça comum e desafogue ela, resolvendo problemas que facilmente poderiam ser resolvidos. Aí, a transação penal, a gente sabe que a pena deve ter até no máximo 2 anos, e para que ocorra, deve ser antes, né, da denúncia, ou seja, em alguma audiência preliminar. A pena ali vai ser aplicada imediatamente, ela pode ser de multa ou de restrições, e o processo é arquivado com o cumprimento. Não admite culpa, ou seja, o réu ele não vai se tornar reincidente, a única coisa que ele não vai poder é ter um novo benefício durante 5 anos, ele vai permanecer primário, mas ele não vai poder fazer o dos benefícios por um período de 5 anos, tanto da transação penal quanto da suspensão condicional do processo e do ANPP. As condições são que o réu seja primário, de bons antecedentes e de boa conduta, né? Na suspensão condicional do processo, ela é um pouquinho diferente. O que acontece? O processo ele fica suspenso um período que é o que a gente chama de período de prova, e aí depois desse período que ele vai ter a extinção da punibilidade. Ele também não admite culpa e o réu permanece primário e sem antecedentes de condenação, porque não existe uma sentença, e para haver condenação deve-se ter uma sentença transitada em julgado, como a gente já viu. E aí, quando o réu ele aceita essa suspensão, ele vai passar por esse período de prova, não podendo cometer nenhum outro ato ilícito ou, ou contravenções. E se caso ele cometa, o
processo vai ser desarquivado, né? Podemos dizer assim, e vai voltar a ter o curso normal. As condições é não responder em outro processo, não ser residente e não ter sido beneficiário em um período de 5 anos. Ah, a gente tem uma última observação, né? No caso do crime continuado, o crime continuado é se não, o acusado cometeu mais de um crime, por exemplo, vai se somar as penas mínimas daqueles crimes ou contravenção. E aí, se ultrapassar um ano, não vai caber o sursis. Bom, aí a gente entra num outro benefício, que seria o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele é um acordo entre o MP e o réu, né, o investigado, e o defensor dele. Por quê? Diferente da transação penal, o defensor não vai estar ali para opinar em nada. O defensor, ele não vai estar ali para cuidar daquela ação. Para influenciar e estar envolvido ali com aquela transação. Já no acordo de não persecução penal, o defensor vai estar. Então, vai ser entre o acusado, o investigado, o seu defensor e o juiz vai homologar essa ação penal. Ela só vai ocorrer, o acordo só vai poder ser cumprido, né, o acusado só vai poder iniciar o cumprimento se o juiz homologar aquele acordo. Se o juiz não homologar, não tem acordo de não persecução penal. Os requisitos é a mesma coisa praticamente da transação penal e da suspensão condicional do processo. Não ser caso de arquivamento, nem ser caso de ação penal, ter a confissão formal e circunstanciada. O que seria essa confissão circunstanciada? O réu demonstrar, né, falar como aconteceu, tipo assim, falar todas as circunstâncias que ocorreram aquele crime. A ação ser sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima ser igual ou menor 4 anos. O acordo, ele também, o acordo ele é necessário e suficiente, né, para reprovação e prevenção então, ele vai ser usado para isso. Se o réu tiver sido beneficiado, né, tiver sido beneficiado por este benefício nos últimos 5 anos, ele não vai poder fazer o uso, tanto se ele foi beneficiado do NPP, da ação penal, ou da suspensão condicional do processo, ele tem que ser, não pode ser reincidente, né? Ou aquela conduta se habitual, e se não couber transação penal, porque a transação penal ela é mais benéfica para o réu. As condições elas podem ser cumulativas ou alternativas, ou seja, elas podem todas, mas sim se acumular entre uma ou outra, que seria reparar o dano, restituir a coisa à vítima, né, renunciar os bens daquele produto, né, daquele crime, prestar serviço à comunidade e pagar prestação pecuniária. Qual que é o papel do juiz no NPP? O juiz, ele verificar a voluntariedade e legalidade daquela audiência, daquele acordo. Porque se não houver essa fiscalização, não há um acordo, como eu mencionei com vocês. E o juiz está ali para parcial, para que o acordo seja justo e benéfico para o acusado. Porque se o acordo não for benéfico para o acusado, não tem o porquê fazer um acordo. Se uma sentença vai ser muito mais benéfica para ele, não tem o porquê o acordo ocorrer ali, entendeu? Então o juiz ele tá ali para poder fazer essa fiscalização. Por ele estar ali para fazer essa fiscalização, ele pode pedir reformulação, né, de alguns termos ou não daquele acordo. E aí sim, depois de homologado, ele vai encaminhar para o MP e para que o MP passe a cumprir o acordo. Então, o juiz ele vai estar ali fiscalizando
E como eu disse, ele pode requerer reforma, então ele também pode recusar a homologação se ele entender que aquele acordo não é justo e não atende os requisitos legais. Uma observação que está aqui no nosso rodapé é que se o MP, ele, por algum motivo, se recusou a formular aquele acordo, a fazer aquele acordo, aí o investigado pode requerer, né, a revisão pelo órgão superior do MP. Ou se, por algum motivo, o MP não fez o pedido, não solicitou o acordo, não que ele tenha recusado fazer, mas ele só não fez o acordo, essa solicitação do NPP. E a defesa viu que é direito do acusado ter um NPP, ele pode ter um NPP para ser, que é benéfico para ele, aí pedir essa revisão pelo órgão superior para que possa poder dar andamento. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou pegar aqui para vocês a nossa linha do tempo do processo penal para apresentar para vocês, antes de finalizar, para que a gente possa relembrar a linha do tempo, como que ela funciona até chegar na sentença. Só um minutinho que eu já vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Linha do tempo. Nossa, como eu disse, a análise é judicial, que é a do inquérito policial, que é a fase que é o sistema como a gente havia comentado. Depois, quando esse inquérito chega para o MP, aí sim o MP vai poder ou não oferecer a denúncia se for ação penal pública. O que é ação penal pública? Ação penal pública, ela existem a ação penal de responsabilidade somente do MP, porque a ação penal privada é de responsabilidade da vítima ou do ofendido. E a ação penal pública, ela é dividida em dois tipos, né? Ela pode ser tanto a ação penal pública condicionada, que depende de uma representação, ou incondicionada. Se ela for a ação penal pública condicionada, aí sim deve ter representação expressa da vítima do ofendido ou de quem possa representá-la, né, seu representante legal, que seria pai, pai, os pais, cônjuges, irmãos ou filhos, né, que seriam ascendentes, descendentes, cônjuges e irmãos, o famoso CAD. E aí, o MP, se tiver essa representação, né, e for caso de ação penal pública condicionada, ele vai poder oferecer denúncia, ou se for ação penal pública incondicionada, que não depende de representação, que é demonstrar, né, que aquela ação que aquela ação ocorra, que aquele acusado seja. Aí vai ter o recebimento da denúncia pelo juiz, né? Pode ser tanto da denúncia quanto da queixa. Depois vai ter a citação pessoal, e aí entra a resposta à acusação do réu, que é onde o réu vai se defender. Podendo ter, após essa resposta à acusação, a sua absolvição sumária ou não. Aí a gente vai ter a audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência, instrução e julgamento, os memoriais eles podem ser apresentados de forma oral na audiência ou de forma escrita depois. E aí entra a apresentação dos memoriais e aí sim a gente entra a sentença. E a sentença ela deve conter materialidade, autoria, tipicidade,
culpabilidade e a subsidiariedade, que são a, do que o acusado ali tá respondendo, as penas que ele deve cumprir. E aí, essa é a nossa linha processual. Se faltar algum requisito, se faltar alguma coisa, aquele processo, aquela persecução penal se torna inválida, e aí tudo tem que ser feito novamente para que ela se torne válida e aconteça de forma correta. É basicamente isso, eu falei bem por cima aqui com vocês, eu não me aprofundei muito em muitos tópicos, né? Mas eu vou tentar trazer alguns outros temas na próxima aula. E também questões, né, para nossa resolução, tanto de questões de alternativa quanto de questões dissertativas, conforme o Fred tá das matérias que mais vão cair na avaliação integrada, tá certo? Eu vou me despedir de vocês por agora e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá certo? Muito obrigada.